Esta mensagem de Deus é para você. Áudio 4, capítulo 8. Outro equívoco sobre Deus. Deus talvez nem exista. Após a ideia de que Deus deve ser temido, a segunda noção mais prejudicial que alguns seres humanos têm é o pensamento de que ele talvez nem exista. A razão de esta ideia ser prejudicial é que ela impede todos os ateus e muitos agnósticos de usarem o poder de Deus, mesmo quando toda a humanidade procura colaborar para criar a vida que afirmamos querer para todos neste planeta. Se você receber um comunicado formal de que a eletricidade da sua casa foi cortada, nem tentará acender uma lâmpada, pois sabe que isso não faria sentido. Você permanecerá no escuro. A energia que está fluindo lhe será inútil, porque você não acredita que ela está fluindo. Você nem testará, pois alguém com autoridade lhe disse que a energia foi cortada. Estimativas recentes dizem que 10% da população mundial acredita que a energia acabou. Isso corresponde a mais ou menos o número de pessoas que afirma não ser religiosa, sendo que 2% destas declaram ser ateias. E um número enorme de pessoas que alegam acreditar em Deus nutre dúvidas ocasionais e às vezes vitalícias sobre a existência do Deus em que acreditam. Agora vem o grande IC. E se for verdade, sem qualquer dúvida, por menor que seja, que Deus existe, isso faria diferença? Importaria? No esquema geral das coisas, isso teria algum impacto significativo sobre a nossa experiência nesse mundo? Sim, se o mundo inteiro acreditasse, sem qualquer dúvida, que existe um poder superior, do qual emergiu a vida na Terra, isso criaria um contexto universalmente aceito, uma base sagrada ou teológica para a formulação coletiva dos valores fundamentais da humanidade. Neste momento, os valores que orientam a conduta da nossa espécie não são coletivos nem uniformes. Eles estão espalhados por toda parte. Alguém pode acreditar que o abandono de sua religião deva ser castigado com a morte. Outra pessoa talvez acredite que alguém que mata outra pessoa por ter abandonado sua religião deveria ser executado, para usar um exemplo gritante da notícia mencionada no capítulo anterior. Alguém pode acreditar que o propósito da vida seja viver de modo que agrade a Deus e o leve para o céu. Outra pessoa talvez acredite que o propósito da vida nada tem a ver com agradar a Deus. E uma terceira pessoa talvez ache até que nem exista um Deus ao qual se possa agradar. Alguém pode acreditar que todas as almas que não creem na única religião verdadeira vão para o inferno. Outra pessoa talvez acredite que todas as almas que buscam a Deus com um desejo puro e uma vontade sincera evitarão o inferno. E uma terceira talvez ache que nem exista um inferno, muito menos um Deus que mande as pessoas para lá. Alguém pode acreditar que o bem e o mal sejam definidos por Deus. Outra pessoa talvez acredite que Deus não julga as ações, escolhas e decisões dos seres humanos sob esses termos. E uma terceira talvez ache que nem exista uma deidade que possa aplicar essas categorias às condutas humanas. Alguém pode acreditar que matar pessoas como castigo por determinados crimes, ou até mesmo como meio de defender a fé, esteja em conformidade com as leis de Deus. Outra pessoa talvez acredite que matar uma pessoa por qualquer motivo que seja, jamais poderia estar em conformidade com as leis de Deus. E uma terceira talvez ache que não haja algo como uma lei de Deus, nem exista, muito menos um Deus que pudesse anunciá-la. Sem uma crença comum na existência de uma deidade e sem um entendimento compartilhado sobre aquilo que é verdade sobre essa deidade, não conseguimos chegar a um acordo nem mesmo em relação à razão da vida, ao propósito da nossa existência, à experiência, se é que existe, após a morte, e ao fundamento para as maiores decisões da vida, tanto do indivíduo quanto da sociedade. A mensagem de Deus para você. Desde o início, Deus vem nos dizendo, e isso está se tornando cada vez mais claro, que as partes da antiga história cultural da humanidade,
que induzem dúvidas sobre a existência de um poder superior no universo, são simples e completamente erradas. Hoje, já podemos descartar esse antigo ensinamento da nossa história atual e parar de contá-la a nós mesmos e aos nossos filhos. Deus existe. Não se iluda em relação a isso. Deus existe. Mesmo que alguns achem que a ciência e a espiritualidade sejam antítese uma da outra, a maior mente científica do nosso tempo, Albert Einstein, disse: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada daquilo que existe, não num Deus que se preocupa com os atos e destinos dos seres humanos." Contam que, quando David Ben-Gurion, o fundador e primeiro-ministro de Israel, lhe perguntou se ele acreditava em Deus, Einstein, que, como todos sabem, descobriu e propôs uma fórmula revolucionária sobre matéria e energia, concordou que deve existir algo por trás da energia. Portanto, vale ressaltar o seguinte: não se iluda em relação a isso. Deus existe. Albert Einstein também disse: "Não consigo imaginar um Deus que recompensa e castiga os objetos de sua criação e cujos propósitos são semelhantes aos nossos, ou seja, um Deus que nada mais é do que um reflexo da fragilidade humana." Será que podemos concordar em relação a isso? Deus não foi feito à imagem e semelhança do homem. Quem ou o que, então, é Deus? Aqui está uma analogia que pode nos ajudar a responder a essa velha pergunta. Ao passo que a humanidade avançou no século XXI, a ciência médica aprendeu mais e mais sobre o que ela chama de células-tronco. Estas são descritas como células biológicas não diferenciadas que podem se transformar em células específicas e que podem se dividir para produzir mais células de um tipo especializado. Quando colhidas do corpo humano antes de sua especialização, elas podem ser coagidas por um laboratório a adotar a identidade específica de qualquer célula do corpo humano. Isso significa que elas podem regenerar qualquer parte de praticamente todos os órgãos do corpo, desde células cerebrais e tecido pulmonar a músculos cardíacos e folículos capilares. Isso gerou todo um ramo novo na medicina, que emergiu sob a liderança da nanobiotecnologia. Por que menciono esse tema aqui? Se a natureza é capaz de fazer tudo isso dentro da estrutura extremamente limitada de um único organismo humano, o que uma única gota da força primordial ou da essência essencial seria capaz de fazer dentro da estrutura ilimitada do universo? As células-tronco humanas estão nos mostrando, no nível micro, algo sobre a vida num nível macrológico? Poderia Deus ser, de certa forma, a célula-tronco do universo, capaz de se especializar de inúmeras maneiras? Veja isto. Os cosmólogos nos dizem hoje que o nosso universo pode ser, e provavelmente é, apenas uma de um número infinito de manifestações desse tipo. Em outras palavras, por maior que tenhamos imaginado o tamanho do nosso universo, é possível que ele seja apenas um pontinho num universo de universos. Ou, para dizer a mesma coisa de outra forma, é possível que estejamos vivendo não num universo, mas num multiverso. Isso faria da Terra um ponto infinitamente pequeno, num sistema solar infinitamente pequeno, numa galáxia infinitamente pequena, num quadrante do cosmo infinitamente pequeno, num universo que não passa de um ponto infinitamente pequeno, num multiverso infinito. Podemos continuar a duvidar de que exista algo que tenha gerado esse multiverso magnífico? Não seria mais lógico supor e concluir que existe alguma causa por trás dos efeitos na esfera física? E seria de fato tão insensato chamar essa causa primeira de Deus? É interessante observar que a ciência relata evidências que apontam para uma inteligência extraordinária presente em toda a vida num nível celular e até submolecular. A vida parece saber o que está fazendo e aparenta fazê-lo de modo deliberado, metódico, consistente, previsível. Até sua inconsciência pode ser prevista. Veja o princípio da incerteza de Heisenberg.
E há ainda o entendimento relativamente recente daquilo que a física quântica chama de efeito do observador, segundo o qual o objeto é afetado pelo observador. Tudo isso nos diz que, no sistema que chamamos de vida, estão presentes 3 elementos: inteligência, design e poder. É difícil examinar de perto qualquer aspecto da vida como a vemos, seja no nível micrológico do mundo submolecular, seja no nível macrológico do cosmo, sem reconhecer que as manifestações do mundo físico são sofisticadas e complexas demais, tão entrelaçadas, misturadas e emaranhadas, tão maravilhosamente intricadas e interativas para serem o resultado de um mero acaso. Parece óbvio que a presença dos padrões da vida não seja nem acidental nem incidental no processo da própria vida, mas que a inteligência e o poder manifestos nesses padrões sejam a força por trás do processo. Na verdade, sua fonte e seu criador. Capítulo 9. Outro equívoco sobre Deus. Deus existe e é um ser sobre-humano do sexo masculino. Mesmo que a maioria dos seres humanos concorde com a afirmação de que Deus existe, a natureza e a forma exata, a essência e a qualidade, a constituição e o caráter dessa coisa chamada Deus continuam a ser debatidos. Um dos ensinamentos sobre o divino, o ensinamento talvez que mais se reflete nas doutrinas de muitas religiões, descreve Deus como um ser do sexo masculino sobre-humano, com características e inclinações humanas, ira, amor, tendência de julgar, etc. Mas com sabedoria, poder e habilidades muito além da capacidade ou até mesmo da compreensão humana. Em algumas tradições espirituais antigas, anteriores às religiões organizadas, o divino era retratado como uma entidade feminina. E, mesmo que essa retratação seja defendida e considerada verdadeira ainda hoje por determinados movimentos espirituais, a imagem esboçada de uma deidade masculina é, de longe, a mais dominante. Agora vem o grande IC. E se Deus não for nem do sexo masculino, nem do feminino, e nem mesmo uma super criatura humanoide? Isso faria diferença? Importaria? No esquema geral das coisas, isso teria algum impacto significativo sobre a nossa experiência neste mundo? Sim. Em primeiro lugar, uma história que prevalece em todo o planeta, a história da supremacia masculina, perderia o seu fundamento. Não é por acaso que a maioria das principais religiões ainda é liderada por homens. Não é por acaso que, ainda hoje, a maior religião do mundo, e uma das religiões que mais cresce no mundo, ainda não permita que mulheres sejam ordenadas ao sacerdócio. Não é por acaso que, com algumas poucas exceções, ainda são os homens que governam no mundo das empresas e das finanças. Não é por acaso que, até hoje, homens continuam a dominar a cena política global. Não é por acaso que, até mesmo na medicina, na ciência e no mundo acadêmico, os homens continuem a excluir as mulheres das posições de maior influência, impacto e autoridade. E não é por acaso que, mesmo quando as mulheres alcançam o nível dos homens em algumas instituições da sociedade, elas recebam um salário inferior, apesar de fazerem o mesmo trabalho. Se não imaginássemos Deus como homem, toda a nossa noção de força, de poder e de glória seria considerada tão feminina quanto masculina. Nossas representações de Deus não se limitariam exclusivamente a um homem com um longo cabelo, longa barba brancas e esvoaçantes numa túnica branca. Imagine uma Bíblia ilustrada com o desenho de uma deusa. Qual seria a mensagem disso para os nossos filhos? E se nem sequer imaginássemos Deus como pessoa? Se refutássemos a ideia de Deus como homem ou mulher? E se aceitássemos como verdadeira a ideia de que Deus não é uma versão ampliada do ser humano, que ele não é uma pessoa em qualquer sentido da palavra? Isso mudaria a nossa expressão global da espiritualidade? A nossa experiência diária da religião? Certamente sim. Mudaria a interação entre pai e filho da maioria das pessoas que acreditam em Deus.
afetaria profundamente a nossa compreensão do nosso relacionamento verdadeiro com a divindade. Transformaria toda a nossa noção de como obter o que desejamos receber de Deus, se, é claro, continuássemos a acreditar nessa possibilidade. Mudaria também a nossa ideia daquilo que Deus deseja ou precisa, exige ou ordena, pede ou requer. E isso, de uma só vez, mudaria tanto o nosso comportamento que teríamos dificuldades em nos reconhecer. Ou seja, nos tornaríamos uma espécie diferente, não só em termos de comportamento, mas também de nossas metas e nossos objetivos, daquilo que consideramos sucesso, da forma como rezamos e interagimos com Deus e das nossas ideias sobre onde e como nos encaixamos no esquema geral das coisas. Então, a maioria das pessoas, ao contrário da minoria que já deu início a esse processo, teria que recomeçar sua busca para redefinir Deus e rever toda a nossa abordagem às interações com a divindade. Talvez seja pelo fato de que essa revisão e redefinição de uma parte tão crítica da nossa experiência humana ser tão profunda que a maioria de nós evita essa busca e permanece presa para sempre à mesma compreensão da deidade. Qualquer que seja a razão, duvido que estejamos nos fazendo algum favor, agarrando-nos a ideias sobre um Deus que nasceram milhares de anos atrás. A mensagem de Deus para você. Desde o início, Deus vem nos mostrando, e isso está se tornando cada vez mais claro, que a antiga história cultural da humanidade, que diz que Deus é um ser sobre-humano do sexo masculino, é simples e completamente errada. Hoje, já podemos descartar esse antigo ensinamento da nossa história atual e parar de contá-la a nós mesmos e aos nossos filhos. Deus não é, obviamente, ou talvez não tão obviamente para alguns, o velhinho no céu, que está sentado em seu trono e observa todas as inúmeras atividades da humanidade, aprovando algumas, reprovando outras, que ouve inúmeras orações, atendendo algumas e negando outras, que julga inúmeras almas no momento de sua morte, recompensando algumas e castigando outras. Deus não é um homem nem uma mulher com a aparência, as qualidades e as inclinações dos seres humanos, mas com poderes, qualidades e habilidades sobrenaturais. Essa noção é extremamente simplista. O que então é Deus? Alguns dizem que é impossível saber, e isso não é verdade. Deus pode ser conhecido e Deus pode ser experimentado. Deus se comunica diretamente conosco, como já demonstraram os fundadores das religiões, e nós podemos nos comunicar diretamente com Ele, como declara cada religião que acredita no poder da oração. Deus pode ser conhecido e Deus pode ser experimentado. Aqui então está o que Deus comunicou e continua a comunicar à humanidade sobre a divindade. Deus é a essência essencial que permeia tudo, a fonte primordial de uma inteligência ilimitada e a força primordial da criação ilimitada. Deus é, ao mesmo tempo, o Criador e a criatura, uma energia pura que causa um impacto sobre si mesma. É a causa primeira, é cada efeito, é a sede de toda sabedoria, fonte de todo desejo, nascente de todo poder e origem de toda a realidade. É, em uma palavra, amor. Sua sabedoria é ativada, seu desejo satisfeito, seu poder evidenciado e sua realidade completa, majestosa e gloriosamente manifesta por meio da experiência e da expressão do amor. Esta essência essencial, que chamamos de Deus, possui uma personalidade? Sim. A grandeza e a magnificência de Deus são a ausência de forma de Deus. Isso, porém, não significa que ele não seja uma personalidade a qual possamos rezar e com quem possamos interagir. Significa, na verdade, exatamente o oposto. É a ausência essencial de forma que permite a Deus assumir qualquer aparência e qualquer forma sempre que isso sirva aos propósitos do amor. Assim, Deus pode se manifestar na energia de uma figura paterna, no consolo de uma mãe, na lealdade de um amigo, na compaixão de um confessor,
Na coragem de um pacificador? Na força de um sobrevivente? Na paciência de um professor? Na amizade de um compatriota? Na intimidade de um amante e na constância de uma pessoa amada? Vemos então que o fato de Deus não ser, em sua essência, um ser humano maior ou mais perfeito, não significa que não possamos rezar para Ele ou interceder junto a Ele, ou criar um relacionamento pessoal com Ele. Pelo contrário, Deus pode ser todas as coisas para todas as pessoas. E se quisermos um Deus pessoal para o qual possamos rezar, um Deus paternal que nos aconselhe ou um Deus poderoso junto ao qual possamos interceder. Deus pode exercer e exercerá todos esses papéis para nós. Deus é todas as coisas para todas as pessoas, porque Deus é tudo em todos. Deus é a vida em si, que é a expressão do amor em forma física. Cada expressão de vida é uma expressão de amor. Isso nem sempre pode parecer assim aos olhos da percepção limitada, mas sem dúvida é profunda e eternamente verdadeiro. Analisaremos mais de perto por que e como isso pode ser verdadeiro no capítulo 25.